16 anos, Ana Beatriz mora em São Luís do Maranhão, quando ela conhece Pedro. E Pedro, que tem 20 anos de idade, tem 13 prisões, 13. E a partir daí, pode imaginar o problema, né, que ela vai encarar. Mas ela vai ter, ao se meter nesse amor bandido, Ana Beatriz, aos 16 anos, vai ter um final trágico. Kátia está casada há quase 8 anos com Jefferson. Casada, mas de repente, o que era amor e o que era também um sapé. No início, sapé que depois ela acreditou no amor. Mal sabia ela o caminho que Jefferson ia pegar. Mas nós vamos começar com a história de Franciele. Põe Franciele aqui, por favor. A história de Franciele com Lucas. Olha, se este é Lucas e esta é Franciele. Aqui em Paraisópolis. Franciele acaba de sair de um casamento e carrega uma filha, uma bebezinha. E ela vai morar com a mãe. O tempo vai passando, a bebezinha já tem praticamente 1 ano e ela conhece Lucas. É a partir daí que Franciele não quer escutar os conselhos da família. O tempo que tem vago, ela passa no quarto da casa da mãe, trancada com ele. E, evidentemente, a família reclama. E ela decide, então, ir morar com Lucas. Ao ir morar com Lucas, ela conhece o verdadeiro Lucas, que não era aquela flor que ela cheirava. A partir daí, começam brigas. Mas naquele dia, agora, folga, feriado, tudo sossegado, os dois vão para uma praça com os amigos. Vão ali ficar conversando, bebendo, ouvindo música e tá tudo certo. A festa vai engrossando. E ela começa a dançar, o que é natural e não tem nada demais. E nem te conto. Ele deu um show, brigou, ela deu tapa nele e por aí foi. Ela vai para casa, que é a casa dele, arruma as malas, pega as coisinhas da filha, agora a menina já tem 2 anos, pega tudo direitinho, é a hora que Lucas chega. Chega quando ela se preparava para voltar para a casa da mãe. O bate-boca começa. Ela começa a discutir. Ali tem um martelo. E ele vai andar na direção do martelo. Ela não percebe. Passa esse momento, Lucas tranca a porta e some. No dia seguinte, os vizinhos começam a ouvir o choro de uma criança. Percebem que é na casa de Lucas. A criança de 2 anos já não chora, grita. Ela está desesperada. Os vizinhos arrombam a porta. Ali está a criança e do lado o corpo de Franciele. E aí, hoje, para contar a história, nós temos aqui, eu já há muito tempo queria ver se eu trazia o Matheus, a carioca, para vir, pelo menos, passar uma temporada no Cidade Alerta. Ele, que é repórter em Varginha, eu sempre observando, comentava aqui, dizendo, esse garoto aqui, de repente, pode casar bem com a gente, porque ele conta bem a história. Às vezes, essa história é tão pequenininha e ele faz uma história grande. E aí, depois de tanto insistir,
ele veio passar uma temporada aqui com a gente. O nosso Matheus é carioca e hoje é ele quem abre o nosso jornal na estreia dele aqui em São Paulo, no nosso Cidade Alerta. E eu desejo a ele toda a sorte do mundo. Põe no Cidade. Discussões, agressões, bebidas e principalmente ciúmes. Uma combinação que para esta jovem terminou em morte. Franciele Costa da Silva, 21 anos, uma jovem apaixonada por dança, que na infância chegou a fazer aulas de circo e dança do ventre. Irmã mais velha em uma família de 4 filhos, a filha preferida do pai. Ela foi a primeira filha dele, planejada, deu a neta dele, que é o Xodó. Era a princesa dele, como eu te falei. Era a princesa dele, ele dava o mundo por ela. Até hoje, 21 anos, ela sentava no colo dele, ele abraçava. Sempre foi assim. O destino dela, a morte nas mãos do namorado. Lucas Gonzaga, de 21 anos, um homem fechado, de poucas palavras e poucos amigos, que, embora ninguém pudesse imaginar, seria capaz de matar a companheira a golpes de martelo. Desde pequena, a Franciele sempre foi uma pessoa muito difícil de lidar, de personalidade forte, não gostava de ser repreendida, estava sempre envolvida em discussões e brigas dentro de casa, na rua. Era sempre assim. A família tinha dificuldade de se relacionar com ela. Mas quando ela fez ali seus 15 anos, o coração dela deu uma amolecida. Foi quando ela conheceu um jovem da mesma idade, ficou completamente apaixonada, começou a namorar e em pouco tempo foi morar junto. Há 2 anos, ela engravidou, teve a primeira filha, mas dentro de casa a situação era bem complicada. A Franciele vivia reclamando para os parentes que era traída, que esse rapaz tinha uma outra mulher, que ele a agredia e que ela já não aguentava mais isso. Eles brigavam muito, todas as vezes que brigavam ela pegava as coisas, ia para a casa do pai, depois eles iam lá, se entendiam, ela voltava para casa, ficava nessas idas e voltas. Certo dia ela tomou a decisão, falou: eu preciso ir embora daqui. Eu não posso mais morar aqui em Franco da Rocha, perto dele, perto do meu pai, porque eu vou estar sempre tendo esse contato. Eu vou lá para Paraisópolis morar com a minha mãe. Foi o que ela fez. O problema é que ela e a mãe nunca se deram bem. E durante 1 mês e meio que ela morou com a mãe, foram várias brigas, inúmeras brigas, por todo tipo de motivo. A mãe gostava de beber, ela implicava com isso. Ela gostava de sair, a mãe implicava com isso. E assim os dias se passavam. Até que em uma dessas saídas, ela conheceu um outro rapaz, o Lucas, que em pouco tempo também se tornou o novo namorado dela. Mas a mãe nunca aprovou esse relacionamento. As duas até brigaram por conta disso. Eu comecei a perceber porque os ciúmes dele. Porque um namoro não é assim, 24 horas dentro da casa da pessoa. Era meia volta que ele dava, 2, 3 para dentro da minha casa. Tinha que estar lá grudado com ela. A senhora nunca aprovou? Não, nunca aprovei. Além desses ciúmes, que a mãe da Franciele já tinha conhecimento, tinha outra coisa que também incomodava. Era o fato de o Lucas não trabalhar. Ele dizia que era jardineiro, mas que estava sem serviço, que estava muito difícil e não fazia nada. Estava sem serviço, mas também não saía para procurar. Ficava o dia todo na casa da mãe da Franciele. Ajudava ela a cuidar da criança, às vezes saía para comprar alguma coisa, e isso foi incomodando a mãe da jovem. As duas até brigaram por conta disso. E nessa briga, a Franciele avisou. Ela falou assim: olha, mãe, eu não aguento mais discutir com a senhora, não aguento mais brigar. A próxima vez que isso acontecer, eu vou embora daqui. Eu vou morar com meu namorado. Dali a alguns dias elas brigaram de novo. Dessa vez por um motivo bobo, foi por conta de uma chave de casa. A Franciele teria saído, deixado a mãe trancada para fora de casa. Elas brigaram e foi a gota d'água. Franciele falou: mãe, chega, não aguento mais, vou embora. E mais uma vez, como já estava acostumada a fazer, pegou as coisas e partiu para a casa do Lucas, para o local
onde 1 mês depois ela seria morta. A gente nunca pensa, né? Mas minha madrasta, ela sempre falou que ela ficando indo de casa em casa, morando porque ela não conhece, uma hora isso ia acontecer. Ela já falava isso há muito tempo. Aí aconteceu, né? Foi nesta casa de apenas 2 cômodos em Paraisópolis, zona sul de São Paulo, que o casal viveu durante quase 1 mês. No dia do crime, a Franciele e o Lucas saíram de casa já no final da tarde para ir até uma praça que fica bem perto daqui, em Paraisópolis mesmo, encontrar alguns amigos. Lá, eles teriam bebido algumas cervejas. Em um determinado momento, a Franciele teria começado a dançar com algumas amigas que estavam ali. Isso despertou a raiva do Lucas. Ele teria ficado muito nervoso e começado a discutir com ela, a falar para ela parar de fazer aquilo. Ele não queria que ela continuasse dançando com as amigas. A Franciele, que nunca foi de aceitar desaforo, retrucou. Eles discutiram de forma áspera, até que a discussão passou para as agressões. Ela teria agredido ele teria puxado ela pelo cabelo. Algumas pessoas que estavam perto até teriam tentado separar aquela briga, falaram para ter calma, para não fazer aquilo, mas não adiantou nada. Eles continuaram, até que o Lucas teria dito para ela o seguinte: Franciele, eu vou te matar, não passa de hoje. Hoje você me tirou completamente do sério. A Franciele respondeu à altura: vai me matar? Então mata. Eu quero ver se você tem coragem de fazer isso. A Franciele então ouviu o conselho das amigas e veio para casa para esfriar a cabeça. O Lucas, por sua vez, ficou ainda mais um tempo lá na praça. Só que no caminho entre o local onde estavam e a casa, a Franciele refletiu. Ela pensou, chegou à conclusão que não valia mais a pena ficar aqui, que teria que dar um jeito de ou voltar para a casa da mãe ou para a casa do pai. Quando ela chegou em casa, abriu a porta, entrou com a filha, ela já estava decidida, iria embora. E começou a juntar as roupas, tirar do guarda-roupas ali, colocar dentro de uma mala. Depois ela tirou a roupa da filha para trocá-la, para levar a criança arrumadinha embora daqui. Foi nesse momento que o Lucas chegou. Muito agressivo, muito nervoso. Ele já teria chegado gritando, falando que ela não ia embora de maneira alguma. A Franciele rebateu, falou: eu vou embora sim e você não vai me impedir de ir embora daqui. Ela se virou e continuou a juntar as coisas. Foi aí que o Lucas a matou. Cometeu esse crime brutal. Ele teria vindo até aqui, onde é a cozinha, pegado um martelo. Quando a Franciele se distraiu, ele chegou e a atacou com 2 golpes na cabeça. Depois de fazer isso, o Lucas virou as costas e saiu. Não se importou com a criança, que ficou o tempo todo ao lado da mãe. O Lucas saiu, apagou a luz e ainda se preocupou em trancar a porta. Ele colocou um cadeado aqui nesse trinco e foi embora. Os vizinhos não quiseram contar muita coisa. Alguns disseram que ouviram a discussão, mas ficaram com medo de intervir ou de avisar os familiares da Franciele. Outros disseram que não ouviram nada. O fato é que já no outro dia, por volta de 8 da noite, algumas pessoas que passavam aqui pela rua ouviram um choro de criança e o cadeado trancado. Esse choro vinha lá de dentro da casa. Essas pessoas ficaram preocupadas e resolveram arrombar a porta para entrar. Quando entraram, elas encontraram o corpo da Franciele caído e a filha de 2 anos do lado, chorando muito. Disseram que quando minha irmã chegou e trocou ela para poder ir embora, ela estava em cima do corpo da minha irmã falando mamãe dodói. Lucas não foi mais visto no bairro. Vizinhos evitam comentar o caso e até passar informações sobre o paradeiro dele. Enquanto isso, a mãe remoe a culpa por ter deixado a filha ir embora.
eu deveria ser mais paciente. Eu não tive paciência, porque ela era muito rebelde também. Teimosa. Nisso aí o pai fala que puxou a mãe. Ela era teimosa, rebelde. Mas ela era uma pessoa tão alegre, boa. A senhora sente um pouco dessa culpa. Sinto. E o restante da família clama pela única solução possível para o caso: a prisão de Lucas. Eu quero justiça. Eu quero que ele vá preso, que ele pague pelo que ele fez com a minha irmã. É isso que eu quero. Porque o jeito que ele fez com a minha irmã, ninguém merece. Eu não desejo que ninguém passe por isso, porque eu que reconheci o corpo da minha irmã do jeito que estava, eu que corri atrás de tudo e não é fácil. Não foi fácil. A gente só quer que ele pague mesmo pelo que ele fez. E esta é a imagem do homem que está foragido. Se você viu esse homem, se você conhece esse homem, se você sabe onde ele está, ligue. Ligue para o Disque Denúncia, ligue para a polícia e a sua identidade vai ser mantida no mais absoluto sigilo. Mas essa é Kátia e esse é Jefferson. Até que ponto um amor tem que ser incondicional? Até que ponto uma pessoa tem que acreditar no limite do amor? Até que ponto se pode perdoar sucessivos erros? E eu vou dizer o seguinte, no caso aqui, eu não teria perdoado nem a metade, mas Kátia não. Kátia é apaixonada por Jefferson, apaixonada. Ela, quando conhece, tem 2 filhos. Ele assume os 2 filhos dela e assume como pai. Um carinho incondicional. A família resolve sair do Rio de Janeiro, né, da cidade do Rio de Janeiro, para viver pertinho, numa cidade que é perto, que é Itaguaí. Tá tudo certo. Mas de repente, tem que sair às pressas de Itaguaí e voltar agora para um bairro no Rio, Realengo. E por quê? Porque ele acaba de ser acusado de pedofilia. É exatamente isso. De ter abusado de uma criança. A denúncia não é comprovada, mas antes mesmo da investigação, quando tudo começa, ela diz o seguinte: duvido que meu marido tenha feito isso. Kátia de dizer também: duvido que meu marido seja um viciado em drogas. Ela de dizer também: duvido que o meu marido há de ser viciado em álcool. Mas ela perdoa a suspeita de pedofilia, a certeza do vício em drogas, a certeza do vício em álcool e agora ela acaba de conceder mais um perdão, a agressão. Ele começa a espancá-la. E ela só diz o seguinte para a família, que já disse: foge que o bicho é feio. Ela diz: não, um dia ele muda e eu vou resistir a isso tudo. Naquele dia, ela prepara a festa de aniversário. A festa de aniversário dele. E aí, põe as imagens para mim, por favor. Você vai vendo. Ela prepara a festa de aniversário dele. Logo depois ela vai morrer. Logo depois, o filho dela de 15 anos também vai ser atingido. Por quem? Corta para mim, meu filho. Senão não tem programa. Por ele. A mulher, por ele, o homem
que a mulher acreditou incondicionalmente, que tinha certeza que o mudaria. Mas é a história, né? Pau que nasce torto, morre torto. Resumo, a pergunta que eu te faço é: você perdoaria tantos erros e, por fim, apanhar sucessivamente? Põe no Cidade. A história de amor que essa mulher acreditava viver terminou em tragédia. Segundo a família, durante anos, Kátia acreditou estar ao lado do homem que sempre sonhou. Uma pessoa assim maravilhosa, todo dia assim, levava para sair, esse final de semana pizzaria, restaurante. Um homem que toda mulher queria ter por ser carinhoso. De acordo com os parentes da vítima, o homem com quem ela estava casada há 8 anos é o responsável pelo crime. Esta história começou em meados de 2008. Kátia conheceu o futuro marido quando trabalhava como faxineira em Itaguaí, uma cidade que fica na região metropolitana. Ele era funcionário da empresa dos patrões dela. Assim que eles se conheceram, os dois se apaixonaram. Logo foram morar juntos. A Kátia já tinha 2 filhos de relacionamentos anteriores. Ele prometeu ajudá-la a criá-los. Tudo parecia perfeito. Até que os dois precisaram sair às pressas da cidade. Isso porque o homem foi acusado de ter abusado sexualmente de uma menina. A Kátia não acreditou e ficou com medo que a população revoltada fizesse algo contra o marido. Foi aí que ela resolveu voltar para Realengo, lugar onde mora parte da família dela. Ninguém tinha uma prova concreta que era ele. Então ficou naquilo, ficou o que a família da vítima falava e o que a gente tinha que acreditar. Porque como ele não tinha ninguém lá em Coroa Grande, quando a minha irmã veio, trouxe ele junto. Depois que já estava na capital, a família de Kátia descobriu que o homem era usuário de drogas. Mas, segundo a irmã da vítima, ele prometeu mudar. Mas nos últimos anos ele teria tido uma recaída. De acordo com a família, toda vez que bebia ou usava drogas, deixava de ser o homem doce que todos estavam acostumados e se transformava em uma pessoa violenta. Muitas das vezes ela escondia da gente por vergonha. Ela tinha vergonha da família saber que ela apanhava. A família chegou a alertar Kátia sobre o comportamento do marido, mas ela sempre preferiu acreditar que ele iria mudar. Aliás, muito apaixonada, desde o início do ano, ela começou a planejar uma festa de aniversário surpresa para comemorar os 36 anos de idade dele. Ela, inclusive, arrumou um segundo emprego como cabeleireira para juntar dinheiro. Gastou todas as economias. A festa aconteceu na última terça-feira. Todos estavam muito animados. O marido chegou, inclusive, a fazer uma declaração de amor em vídeo para Kátia. O nosso amor jamais tão bem assim. É o bastante, sou feliz assim. O filho conta que por volta de meia-noite, ele, a namorada e a mãe foram dormir. O homem continuou acordado. O garoto, de 15 anos, acordou por volta de 3 da manhã, quando o padrasto o atacou. Do nada ele pulou em cima de mim. Veio com a faca pra cima de mim pra me esfaquear. E eu fiquei lutando com ele o tempo todo, falando com ele pra ele parar. Assim que conseguiu se livrar, o menino correu para ver a mãe. Aí a mãe tava toda cheia de sangue, eu fiquei olhando pra ela. Aí eu fiquei falando com ela: mãe, vai passar, fica comigo, não fecha o olho, fica acordada. Aí ela foi passar a mão no meu rosto. E foi na hora que ele veio de novo pra cima de mim. Aí quando ele veio pra cima de mim, eu consegui tirar a faca da mão dele e dei um soco. Foi na hora que ele tirou que minha namorada correu. Quando eu vi minha namorada correndo, eu falei: pronto, uma oportunidade de fugir. As marcas ficaram por todo o corpo do rapaz. A mãe dele morreu no local. A Delegacia de Homicídios da capital fez uma perícia na casa e recolheu as facas usadas no crime. Quando os agentes chegaram, o homem já não estava mais no lugar. Ainda segundo a polícia, detalhes da investigação não serão revelados. Só tenho para falar dela é as lembranças boas, o sorriso, a pessoa que espontânea, alegre, trabalhadora. Enquanto ele não for preso, a gente não vai não se confortar, mas ficar com o coração mais calmo que a justiça foi feita. E este é o homem que está foragido. Se você viu esse homem, se você conhece esse homem, se você sabe onde ele está, ligue. Ligue para o Disque Denúncia, ligue para a polícia e a sua identidade vai ser mantida no mais absoluto sigilo.
Essa é Ana Beatriz, a terceira moça do caso. 16 anos de idade, ela conhece Pedro há menos de um mês. E ela, ao conhecer 16 anos, está grávida. Grávida já de outro, né? Claro, 6 meses, ela conhece ele há um mês. Resumo, ela encontra Pedro que tem 13 passagens pela polícia, de roubo a tráfico de drogas. Naquele instante, ela está na casa de Pedro. Segundo ele está se preparando para mais um assalto quando a arma dispara. Diz ele que dispara sozinha. Ela vai morrer. Põe no Cidade. A Ana Beatriz Rodrigues, de apenas 16 anos, foi trazida pelo namorado para cá, para este hospital na periferia de São Luís. Ela estava com um tiro na barriga. O namorado dela, o Pedro Bezerra, de apenas 20 anos, foi preso em flagrante aqui no hospital pela Polícia Militar. Na delegacia, ele confessou ser o autor do disparo que terminou na morte da adolescente. Depois do fato ocorrido, ele prestou socorro à vítima. Ele estava atribuindo a morte a 2 traficantes e assaltantes aqui da área da Cidade Olímpica. Desconfiaram por conta das mensagens que foram encontradas no celular dele. E ele acabou confessando para a gente que ele foi o autor do disparo. Ele diz que foi acidental. Ana Beatriz estava com 6 meses de gravidez. E segundo a família, a criança que ela esperava seria filha de outro homem que também seria traficante. Ela estava no local do crime há pelo menos 2 dias, mas a família não soube explicar para a polícia o porquê a adolescente estava no lugar. Segundo as investigações, o relacionamento entre Ana Beatriz e Pedro tinha pouco tempo de duração. Em seu depoimento à polícia, Pedro contou detalhes do dia do crime. Ele disse que era por volta de 5h30 da tarde, quando manuseava um armamento em uma residência que fica neste bairro da periferia de São Luís. Depois que ele municiou o revólver, ele teria disparado sozinho na adolescente. Nós ainda fizemos uma operação no intuito de localizar essa arma. Não obtivemos êxito. No momento da prisão no hospital, foi constatado que existia um mandado de prisão em desfavor de Pedro. Ele já é um velho conhecido da polícia. Na ficha de Pedro existem crimes como roubo, furto e tráfico de drogas. À polícia, ele também teria dito que no momento em que tudo aconteceu, ele se preparava para mais uma ação criminosa. Ele recebeu a sentença, ele saiu de indulto e não retornou, e aí saiu um mandado de prisão para ele. Pedro foi autuado em flagrante por homicídio culposo quando não há intenção de matar.